nós nos propusemos, né, melhor dizendo, a estudar a respeito da família segundo Deus, e nós começamos falando sobre como Deus cria a família com um propósito muito claro de glorificar o seu santo nome. Hoje nós vamos falar do papel dos pais na educação dos filhos. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa noite e principalmente esse momento de proclamação das tuas verdades. Abra os nossos corações e as nossas mentes para que possamos ser receptivos, Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez seja necessário estabelecer, já desde o início da minha fala nessa noite, o meu propósito nessa noite com esse sermão. Seguindo então o nosso tema principal, a família segundo Deus, a nossa última exposição nós compreendemos, como eu já disse, como a família é estabelecida e o propósito dessa família de glorificar a Deus em cada instância, né? Nas suas relações, no seu amor conjugal. Ao contrário disso, a família criada por Deus, né? Ou ao contrário não, confirmando isso, melhor dizendo, a família criada por Deus, pelo próprio Deus, ela tem que observar os mandamentos de Deus e esse propósito único e exclusivo da glorificação do nome de Deus através daquilo que nós chamamos de união conjugal ou da própria família. Então, nós estabelecemos incansavelmente no último domingo que o propósito da família é a glória de Deus. É isso que diz a respeito da nossa vida o catecismo que nós temos lido a todos os domingos. O propósito da vida do cristão, daquele chamado por Deus para adorá-lo, é glorificar o seu santo nome. Naquilo que nós definimos também na teologia como mandatos, que são as ordens dadas por Deus a cada um de nós. O homem tem pelo menos 3 mandatos para obedecer, né, para seguir, que Deus deixa. O primeiro mandato, ele é o mandato espiritual, e é justamente o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Criador. É aquilo que nós buscamos de maneira diária, de maneira constante. Nós nos sacrificamos, colocamos algum tempo, né, do nosso dia para adorar a Deus, para ler a sua palavra, para ter esse relacionamento. No domingo, nós separamos um dia da nossa semana para justamente fazer juntamente com o povo de Deus esse mandato espiritual, que é o mandato de se relacionar com Deus. O texto que nós começamos lendo, o nosso culto, fala de amar a Deus sobre todas as coisas, e logo depois Jesus vai dizer, amar o próximo como a ti mesmo. Parece que essas duas coisas estão altamente ligadas, o amor a Deus e a relação com o próximo. O segundo mandato é o que nós estamos falando aqui no nosso mês de maio, o mandato social. E isso não se relaciona apenas com a sociedade como um todo, mas primariamente com a família. Deus nos ordena, Deus nos manda, Deus nos dá esse mandato para que nós possamos nos relacionar com a nossa família, com aquelas pessoas que Deus separou para estar conosco. Nós temos, por último, o mandato cultural, que é justamente a nossa relação com o que é externo à nossa família, né, à sociedade como um todo. Mas Deus nos dá a todos nós ordens que nós precisamos seguir. Da união conjugal ou do mandato social, como nós vemos no último domingo, Deus diz para o homem que ele se multiplique. Deus manda o homem se multiplicar, gerando então um ciclo contínuo daquilo que nós definimos muito bem como família. O propósito então, meus irmãos, é estabelecer como então Deus vai nos orientar, enquanto pais, a respeito dos nossos deveres, na execução desse papel que Ele mesmo nos deu. E o grande objetivo de Deus, nos dando essa oportunidade de obedecê-lo na educação dos nossos filhos, é que nós possamos retornar para aquilo que foi inicial, para o nosso propósito final.
O grande objetivo de Deus com mandato social, né, que é a relação com a nossa família, é a sua própria glória sendo manifestada na forma que nós educamos, que nós criamos os nossos filhos. Então, eu quero começar nessa noite, primeiramente, dizendo a você, afirmando a você, e eu vou provar, eu espero provar isso aqui, essa noite, Deus nos chamou para educar, meus irmãos. Eu vou repetir aos pais, me ouçam, Deus te chamou para educar. Deus chamou cada um de nós para educar. E quando o pastor faz uma afirmação dessa, talvez a primeira pergunta que vem à sua e à minha mente seja: o que é de fato educar? O que Deus quer dizer com esse chamado à educação dos nossos filhos? Maria Lúcia Aranha, no seu livro Filosofia da Educação, o pessoal da pedagogia deve conhecê-la muito bem, né, um grande nome da pedagogia, ela define educação da seguinte forma: a educação é um conceito genérico mais amplo, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja da sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter e personalidade social. Ou seja, meus irmãos, a educação não tem como único propósito o desenvolvimento intelectual de alguém, mas mesmo aqui, no seu conceito, entre aspas, secular, a educação tem como um dos seus objetivos o desenvolvimento do caráter de alguém. Quando nós falamos de educação cristã, também pensamos em desenvolvimento de diferentes aspectos da vida, assim como é definido na maneira secular. No capítulo 22 aqui de Provérbios, meus irmãos, o capítulo que nós encontramos no nosso texto base dessa noite, Salomão, o sábio, está ensinando sobre diversas áreas da vida. Ele está exatamente educando as pessoas através da sua sabedoria. Ele vai falar do valor de um bom nome. O Senhor fez tanto pobres como ricos. Depois ele vai falar de se resguardar do que é mal. Ele vai falar também de humildade, as armadilhas que nós encontramos no caminho. E aqui, no nosso versículo dessa noite, ele vai falar sobre uma forma eficaz no ensino. Meus irmãos, o apelo do sábio aqui no verso 6 não é para o ensino daquilo que nós julgamos importante ou necessário para a vida de alguém. Não é sobre o que nós achamos que deveria ter sido transmitido para nós e não foi de alguma forma transmitido. Isso de algum modo gerou nos nossos corações uma frustração pessoal, e agora com os nossos filhos nós queremos que ele não passe por essa frustração que talvez a gente passou em relação aos nossos pais. Então a gente ensina a eles algo que a gente julga ser de alguma forma necessário ou primordial para a vida. Talvez, meus irmãos, uma das coisas mais importantes que nós deveríamos considerar ao compreender que Deus nos chamou para educar é que a educação cristã não se baseia na necessidade social ou numa necessidade intelectual. Ela se baseia, meus irmãos, de maneira exclusiva na vontade de Deus. Nós educamos porque Deus nos chamou para educar. Um autor muito conhecido chamado Warner Randolph, ele diz o seguinte: a educação cristã é um processo de educação e aprendizado sustentado pelo Espírito Santo e baseado nas Escrituras. Procura guiar indivíduos a todos os níveis do crescimento através de métodos do ensino em direção ao conhecimento, à vivência do plano e do propósito divino mediante Cristo em todos os aspectos da vida. Também equipa as pessoas para o ministério efetivo com uma ênfase geral em Cristo como sendo o mestre educador. Nós temos um mestre a quem seguir. Por excelência, Cristo é o educador por excelência, e os seus mandamentos de fazer e treinar
discípulos. Nós educamos, nós somos chamados a educar os nossos filhos, porque primeiro Cristo nos educou. Porque Cristo nos ensina aquilo que nós estamos repetindo todo o primeiro domingo do mês, a fazer, a não apenas ser um discípulo, mas fazer discípulos. Isso quer dizer, meus irmãos, que educar os nossos filhos é prepará-los, não apenas de maneira teórica, mas de maneira prática para a vida. E você só faz isso mostrando para ele quais são os princípios primordiais, inegociáveis da fé. A educação cristã, meus irmãos, é aquela que mostra para qualquer indivíduo a centralidade que Cristo deve ter nas nossas vidas, porque Ele é o exemplo a ser seguido. Ele é um mestre a ser levado em conta, em consideração. A educação cristã verdadeira, ela mostra como o verdadeiro sucesso, meus irmãos, está ligada à obediência e o serviço a Deus e não aos homens. Deus te chamou para educar o seu filho de uma maneira que ele entenda que o que importa é amar a Deus, é obedecer a Deus e não aos homens. O chamado de Salomão, meus irmãos, é para que ensinemos o caminho, é o que diz o nosso texto, o caminho para os nossos filhos. Em João capítulo 14, verso 6, é o próprio Jesus que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Salomão diz: ensina a criança o caminho que ele deve andar. Jesus diz: eu sou o caminho. No hebraico, meus irmãos, essa palavra caminho se chama derek, e no grego, odos. É provável que o que está na mente aqui do autor, de Salomão, é aquilo que nós encontramos lá em Números, capítulo 20, verso 17, verso 18, que quando Moisés envia mensageiros à cidade de Edom para pedir uma passagem pacífica através da sua terra ao longo da estrada que é chamada Estrada do Rei. Essa estrada era uma rota muito importante, meus irmãos, de comércio e de viagens nessa época, na antiguidade. Ela ligava Damasco, no norte, ao Golfo de Acaba, no sul. Quando Moisés pede passagem pacífica pela Estrada do Rei, por essa rota, ele estava buscando um caminho seguro e direto para o povo de Israel durante a sua jornada no deserto. A ideia, meus irmãos, de Salomão é que nós, pais, devemos procurar a Estrada do Rei para os nossos filhos. Nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho seguro para que eles possam seguir. E o mais interessante é que, geralmente, para nós ensinamos esse caminho seguro e tranquilo para os nossos filhos quando nós damos a ele a oportunidade de ter sucesso financeiro ou de fazer algum tipo de caridade social, ou de ensinar a ele uma segunda língua, ou ensinar que é necessário ascender na vida. Talvez facilitando a vida dos nossos filhos para que eles tenham esse tipo de sucesso, seja um caminho seguro para eles seguirem. A grande verdade, meus irmãos, ao nosso respeito, é que o Senhor não tem lugar especial, não tem um lugar de destaque, nem mesmo nas nossas vidas, porque não é Ele que nós temos ensinado aos nossos filhos. E talvez seja por isso que Ele jamais vai ser o centro da vida dos nossos filhos. Porque o que damos a eles, na maioria das vezes, não é a oportunidade de conhecer e amar o Senhor, mas de conhecer e amar o que rodeia a vida, e não o que é central. Meus irmãos, Deus nos chamou para educar, e educar com o nosso exemplo, com a nossa piedade pessoal,
E talvez o autor que mais fale a respeito de piedade seja o próprio João Calvino. E para ele, piedade designa a atitude correta de um homem para com Deus. É uma atitude que inclui conhecimento verdadeiro. Prestem atenção, meus irmãos, piedade é uma atitude que inclui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor filial, submissão e amor reverente. Eu olho para isso, meus irmãos, e me questiono o que eu tenho ensinado ao Asaf. De que maneira eu tenho educado o Asaf? Será que eu tenho preparado ele para ter um conhecimento verdadeiro de quem Deus é? Será que eu tenho ensinado a ele, com o meu exemplo, com a minha piedade pessoal, uma adoração sincera e não apenas dominical? Será que eu tenho ensinado ao meu filho uma fé salvadora, porque ele vê em mim alguém com fé? Será que eu tenho ensinado a ele a temer o Pai, como eu temo? Será que eu tenho ensinado a ele a se submeter às ordens de Deus, ainda que elas o levem a um lugar de desconforto? Será que eu tenho ensinado o meu filho a ter um amor reverente ao nosso Deus? Meus irmãos, esses são questionamentos que nós precisamos nos fazer, porque Deus nos chamou para educar. Deus nos chamou para educar, meus irmãos, educar com planejamento e também com continuidade. Nós precisamos entender que a vida espiritual dos nossos filhos é a mais importante da vida, é a coisa mais importante da vida deles. E isso exige de nós um planejamento. Nós planejamos a ascensão intelectual dos nossos filhos, pensando, eu vou botar ele numa boa escola, com bons professores, para que ele saiba bem matérias seculares, para que ele não precise de cursinho, mas se ele precisar, eu vou me esforçar, eu vou pagar um cursinho, ele vai fazer um cursinho, ele vai entrar numa boa universidade, fazer um bom curso, que dê um bom dinheiro, que gere a ele, ou dê a ele uma boa vida. Isso é planejamento. Nós facilmente desejamos, pensamos a respeito dessas coisas, e dificilmente nós planejamos a maturidade espiritual dos nossos filhos. Nós gastamos tempo pensando que o meu filho precisa primeiro conhecer mais a Deus. Segundo, conhecer a Deus através das Escrituras. Terceiro, eu sigo uma fé confessional, então ele precisa aprender que a nossa fé existe uma historicidade por trás dela. Então ele precisa saber os catecismos, ele precisa decorar textos, ele precisa ser firme e forte. Eu preciso inculcar, e é exatamente isso o que diz a palavra de Deus. Você tem a obrigação, meus irmãos, pai, olhe para mim. Você tem a obrigação de educar o seu filho. Se você não tem filho, se prepare, planeje, porque Deus te chamou. Deus chamou cada um de nós para educar. Deus nos chamou para educar, meus irmãos, fundamentalmente, através da sua palavra. Isso quer dizer que se você não conhece a palavra de Deus, você está em desobediência a Deus, porque você não será capaz de educar, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus nos chamou para compreender, meus irmãos, que a educação se sustenta não apenas pelo nosso esforço, ela exige um esforço e muito esforço da nossa parte, mas ela não se sustenta nos músculos dos nossos braços, mas no poder de Deus. Foi exatamente isso que nós lemos nos Salmos. É Deus que vai lá e resgata o seu povo de dentro de um povo opressor,
não é a força das suas espadas, da espada do povo de Israel, mas é Deus que conduz, que guerreia as nossas guerras, que dá as nossas vitórias, não para que sejamos gloriados, mas para que o nome dele seja gloriado através de nós, através das nossas vidas, através da educação dos nossos filhos. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso ensino, ele é cristão e reformado. Se nós compreendemos que Deus nos chamou para educar, a pergunta que talvez você esteja se fazendo é como fazer isso? Como? Nós respondemos primeiramente dizendo que você educa da maneira correta quando você ensina o caminho, é o que Salomão diz. Mas como ensinar o caminho? Nós, meus irmãos, estamos num local propício para isso. Propício. Aqui, meus irmãos, na nossa igreja, a nossa teologia ela é forte. Porque ela não se baseia na nossa capacidade intelectual. Ela se baseia de maneira exclusiva na glória de Deus. Nós compreendemos fortemente que é Deus quem faz a obra. Ainda que nós nos esforcemos, ainda que haja planejamento contínuo, ainda que haja um esforço exagerado nosso, nós compreendemos que a glória é de Deus e que a obra também é dele. E é o próprio Deus que deu conhecimento e sabedoria a muitos irmãos ao longo da história, para que nós hoje pudéssemos seguir o mesmo caminho, a estrada do rei, um caminho de tranquilidade. A nossa teologia, a nossa educação, meus irmãos, possui alguns distintivos, ou seja, algumas diferenças claras das demais, das outras denominações, das outras igrejas. A nossa compreensão de quem é Deus e por que fazemos e por que educamos é muito mais forte e sólida do que qualquer outra teologia. Nós somos, meus irmãos, confessionais. E isso necessariamente quer dizer que nós não somos laicos. Ou seja, nós vivemos de acordo com um conjunto de crenças, com um conjunto de valores que são confessados por nós como verdadeiros, como significativos, como primordiais para entendermos não somente a nossa vida, mas a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Para nós, não existem meias verdades, a verdade é uma só. E ela está expressamente descrita de maneira exclusiva na palavra de Deus. Somente nela, na palavra de Deus, nós encontramos os parâmetros corretos, as verdades para serem vividas. Então, meus irmãos, eu quero te mostrar ou falar a você pelo menos 4 distintivos teológicos que devem orientar você à educação do seu filho. O primeiro deles é que a nossa educação deve ser bíblica. Nós compreendemos que somente a palavra de Deus é norteadora, é o nosso norte, somente ela é o nosso manual, somente ela é o nosso livro-texto, e sem a Escritura não há crescimento espiritual. De acordo com o próprio Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, não para uma, não para duas, mas para toda. Vou repetir, meus irmãos, para toda boa obra. Isso quer dizer que nós temos nas nossas mãos tudo o que nós precisamos para educar de maneira correta os nossos filhos. Segundo lugar, nossa educação é confessional.
E isso quer dizer que nós valorizamos a historicidade da nossa fé. Nós entendemos que os catecismos, que a confissão de fé, são completamente importantes para nós que vivemos no período, no tempo em que nós vivemos. Isso porque não somos essencialmente diferentes de nenhum crente em nenhuma época da vida, em nenhum século. A importância, meus irmãos, desses símbolos de fé é que eles nos ajudam, dando alicerce para a maneira que nós devemos interpretar as Escrituras, a palavra de Deus. Existiram muitos homens, meus irmãos, bons homens, estudiosos, que se debruçaram durante anos na palavra de Deus, para que nós pudéssemos ter aquilo que nós chamamos de símbolos de fé nas nossas mãos hoje, para que eles possam nos auxiliar na maneira correta de interpretar, mas não só para nós, mas para que possamos ensinar, educar os nossos filhos. Deus nos chamou para educar. A nossa fé, meus irmãos, tem raízes históricas, e essa é a razão porque julgamos serem tão importantes esses documentos. Tão importantes para os nossos dias de muita confusão teológica. Cada igreja diz algo diferente em relação a Deus. O que ensinar, como ensinar, ensine através dos símbolos de fé. Faça o que as irmãs estão fazendo todas as terças-feiras aqui. Inculque a fé no coração do seu filho, da sua filha. Ensine a ele a olhar para as Escrituras e interpretá-la de maneira correta. Ensine a verdade de Deus. Meus irmãos, a nossa educação também é eclesial. Isso quer dizer que nós temos a igreja, ou na igreja, uma ajuda. Talvez você olhe para as coisas que eu tenho dito aqui e você diga: eu não me sinto capacitado, mas eu tenho um filho, o que fazer? Traga-o aqui. Converse com irmãs mais experientes, com irmãos mais experientes. Busque capacitação. Não sofra sozinho. O papel da igreja é justamente essa ajuda mútua. É esse companheirismo. Aquilo que eu não sei, eu posso buscar naqueles que Deus mesmo colocou ao nosso lado, os nossos irmãos na fé. É por isso que há não apenas capacitação no nosso meio, mas também há aperfeiçoamento, porque nós lapidamos uns aos outros através do conhecimento da palavra, através do amor às verdades de Deus. Nossa educação, por último, é uma educação contextual. Nós estamos inseridos numa sociedade, numa cultura. E a nossa grande tarefa é ensinar os nossos filhos, como cristãos, a viverem nessa sociedade, nessa cultura, ativamente, de modo que eles serão o sal e a luz para esse mundo. De modo que eles serão o instrumento, os agentes de metanoia, de transformação na sociedade que nós vivemos. A sociedade é corrupta e às vezes nós vemos na TV e pensamos: não há como mudar. Eu quero te dizer, meus irmãos, Deus nos chamou, e eu me incluo, Deus nos chamou para que nós eduquemos os nossos filhos, para que eles sejam o agente dessa mudança, o agente dessa transformação. Imagina que todas as crianças da quarta igreja serão sal e luz desse mundo. Certamente, governador Valadares irá mudar. Ore ao Senhor, diga a Ele: comece em mim, Senhor. Comece na minha casa.
começa me dando força para me dedicar. Meus irmãos, em último lugar, o nosso objetivo na educação, no ensino, é glorificar a Deus, através de filhos e filhas que honrem o nome do Senhor. Primeiro, meus irmãos, conhecimento. Isso envolve o intelecto dos nossos filhos. Jesus diz, lá no texto que nós lemos na nossa liturgia, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu. Nós precisamos compreender que o objetivo da nossa educação é que os nossos filhos amem ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu intelecto, de todo o seu conhecimento, de todo o seu entendimento. A Bíblia, meus irmãos, deixa bem explícito que há uma relação direta entre como pensamos e como agimos. Paulo descreve os inimigos da cruz de Cristo como aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas, é o que ele diz em Filipenses 3,19. Em oposição aos crentes, aos quais devem pensar nas coisas do alto, é o que diz Colossenses 3,2. Os crentes devem pensar em contraposição ao mundo, que só se preocupa com as coisas daqui. Nós nos preocupamos com as coisas de lá, com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Podemos também, meus irmãos, ver essa relação em Romanos, capítulo 12, verso 2, que Paulo diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe comigo a relação feita por Paulo nesse texto de Romanos. Ele escreve, renove a mente, pois ela moldará o seu comportamento, fazendo não apenas você viver bem, mas experimentar a vontade de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que se a maturidade cristã ela é moldada pelo que pensamos ou como pensamos, esse deve ser um dos nossos objetivos educacionais aos nossos filhos. Levar os nossos filhos a conhecer da maneira correta ao Senhor. E isso, certamente, moldará o comportamento deles. Em segundo lugar, nós precisamos fazer. É tarefa de nós, pais educadores cristãos, ajudar os nossos filhos a pensarem corretamente sobre Deus. Nós não queremos que os nossos filhos tenham uma fé somente intelectual, somente um conhecimento distante de Deus. Mas nós queremos que eles executem a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus diz o seguinte: por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Observe a crítica de Jesus aqui. Uma fé que se limita apenas ao aspecto cognitivo, essa não é uma fé verdadeira, a fé que Deus nos chamou para ter. A teologia, meus irmãos, ou seja, aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus, não pode estar divorciado ou separado da nossa experiência de vida com Deus. Não é suficiente conhecer o conteúdo da verdade somente. Nós precisamos aplicar esse conteúdo no nosso dia a dia. Nós precisamos viver essa verdade, ensinar os nossos filhos a viver essa verdade. Jesus, em João capítulo 13, verso 17, afirmou: se sabeis ou conheceis essas coisas, bem-aventurados sois o que praticardes. Aqueles que fazem. Saber e fazer, meus irmãos, na Bíblia são sinônimos
inseparáveis. Não há aquele que sabe e não faz, e nem que faz o que não sabe. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos ser. O objetivo da nossa educação é ser. Afirmamos, meus irmãos, que o conhecer não pode estar divorciado do fazer, senão o saber se transforma numa ortodoxia ou numa prática morta. É verdade, a verdade também, mas é verdade também que o fazer sem conhecer pode se transformar também numa mera religiosidade, em algo vazio. Porque sabemos ser possível fazer a coisa certa sem ter qualquer conhecimento de Deus. Há o aspecto que nós chamamos de graça comum no mundo. Deus age de maneira bondosa, inclusive na vida dos não eleitos. Mas, meus irmãos, para uma educação sólida, nós precisamos ensinar os nossos filhos, não apenas a conhecer, não apenas a fazer, mas a ser. A ser. O nosso maior desafio, meus irmãos, é conduzi-los à maturidade cristã. E essa é o produto de uma experiência prática com o conteúdo da palavra de Deus. O fazer não deve ser uma mera repetição de um conhecimento adquirido, mas ele deve ser o fruto de uma transformação genuína do coração. Faço, não apenas porque eu conheço, porque eu sei, mas porque eu sou assim. Mais uma vez, meus irmãos, o texto de Mateus 22, 37, ele é útil para nós. Amará o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Ou seja, Deus te chamou para ser esse amor. De toda a tua alma, a tua força, ou seja, é uma ação, você precisa fazer. E também de toda a tua mente, de todo o teu conhecimento, de todo o teu intelecto. O reverendo Gilzáusio Reis, ele diz algo muito interessante, ele diz: quando falamos em educar um aluno para ser, estamos fazendo referência ao conceito bíblico de coração. Conforme o ensino das Escrituras, o coração é o órgão central da personalidade humana. É o que diz Provérbios 27, 19. De onde emanam todas as coisas, todas as vontades. Mateus 15, 19. O profeta Jeremias, meus irmãos, disse que o coração é desesperadamente corrupto. O coração do homem entregue a si mesmo sempre estará produzindo afeições e emoções desordenadas. As nossas ações são resultados daquilo que nós somos. Expressam quem verdadeiramente somos. É o que o próprio Salomão vai dizer em Provérbios 4, 23. Em razão disso, meus irmãos, que em nossa teologia e filosofia educacional, nós primamos pela educação do ser, ou melhor, a educação do coração. É por isso que constantemente nós clamamos a Deus por uma transformação, não apenas do nosso intelecto, não apenas das nossas ações, mas primariamente dos nossos corações. E agora eu quero concluir, de uma vez por todas, dizendo o seguinte, meus irmãos: não é a educação que transforma. Diferente do que o Ministério Público acredita, o mundo não será de maneira nenhuma redimido por uma ascensão intelectual do seu povo, da população. Muito longe disso. Não é o dinheiro no bolso dos nossos filhos que vai fazer com que eles tenham uma vida melhor que a nossa. O que vai transformar, o que vai tornar o caminho deles mais tranquilos, como na estrada do rei, é a plantação do Evangelho que transforma os seus corações. Meus irmãos, não existe palavra, não existe ensino, melhor dizendo, sem palavra.
Se você acha que está agindo bem, que está fazendo bem ao seu filho, transferindo a sua responsabilidade, a responsabilidade que Deus te chamou para assumir, para educar, transferindo o ensino da palavra de Deus aos irmãos da igreja que estão aqui semanalmente, você está muito longe de obedecer a Deus, muito longe de ser obediente a Deus. A educação, meus irmãos, o ensino se baseia na palavra, é o que nós repetimos aqui. E a palavra de Deus, o próprio Deus diz: não dê à senhora da igreja, às irmãs da igreja, a educação do seu filho. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: eduque o seu filho. Eduque você. Você é responsável pela educação do seu filho. Nós, a igreja, todos nós aqui, somos o seu auxílio, o auxílio dado por Deus a você. E nós estamos dispostos a ajudá-lo no que for, mas a responsabilidade da educação do seu filho em relação à palavra e à verdade de Deus é sua. Eduque o seu filho. Gaste tempo com ele. Force ele. Ensine. Caminhe ao lado dele. Mostre a ele com o seu exemplo de vida. Viva de uma maneira digna de ser exemplo para o seu filho. Não de alguém sem pecado, mas de um pecador redimido, que compreende que diante dos seus erros e das suas falhas, há um Deus, Cristo Jesus, que perdoa os seus pecados. Não transfira, meus irmãos, eu volto a dizer, para ninguém o que Deus te chamou para fazer. E Deus te chamou para educar os seus filhos. Se prepare, meu irmão, se prepare. A nossa maior falha está em muitas vezes não nos preparar para aquilo que iremos viver. Nós temos à nossa disposição diversos materiais, diversos meios para fazer isso. Irmãos mais experientes aos nossos lados, para que de algum modo nós possamos buscar mais preparo. Pesquise, meus irmãos, olhe, estude, se prepare, se esforce na educação dos seus filhos. Mas compreenda, mesmo diante desse esforço, que qualquer mãe aqui, qualquer pai aqui, pode definir muito bem e pode dizer muito bem o quanto é desgastante criar um filho. Qualquer um de nós pode falar a respeito disso tão facilmente. Mesmo diante desse esforço contínuo, lembre-se, meus irmãos, e eu quero terminar agora sim, terminar a minha fala, que a consolidação é uma obra do Espírito Santo, não nós. Essa é uma obra de Deus, ainda que exija um esforço tremendo nosso. Essa é uma obra de Deus, é o Espírito Santo que consolida a vida dos nossos filhos espiritualmente. Nós somos chamados a fazer tudo isso e devemos nos esmerar, nos esforçar, mas nós não podemos esquecer que a consolidação é uma obra de Deus. É Ele que faz com que os seus eleitos perseverem. É Ele que busca as ovelhas perdidas. João capítulo 16, verso 8 e 11 diz o seguinte: Jesus diz que é o Espírito que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se convença, meus irmãos, da sua responsabilidade de que Deus, eu volto a dizer, Deus te chamou para educar. Mas diante dessa verdade inquestionável, não se esqueça que a maioridade do seu filho, aquele momento que ele se desliga de você, você não pode esquecer que mesmo com todo o seu esforço até esse dia chegar,
a obra de Deus. É Ele que busca seu filho aonde quer que ele esteja. É Ele que confirma a fé no coração do seu filho. Deus nos chamou para nos esforçar, mas Ele também nos chama, meus irmãos, e eu quero que os irmãos que tenham filhos distantes da igreja e da palavra do Senhor me ouçam. Se convença que é o Espírito Santo de Deus que consolida a fé do seu filho. Que ainda com todo o esforço do mundo, não há transformação efetiva que não possa ser executada por Deus. Por mais distante que ele pareça estar, por mais longe que ele possa estar. Se os irmãos lembrarem bem, na parábola do filho pródigo, o que faz aquele filho distante querer voltar para a casa do pai é a sua lembrança. Creia que nos momentos pecaminosos e distantes do seu filho não convertido, ele um dia, Deus o fará lembrar daquilo tudo que você se esmerou, que você se esforçou para ensiná-lo. Não somos nós que seguramos os nossos filhos aqui, é Deus, e louvado seja Deus, porque não há alguém que possa amar com um amor tão verdadeiro como Ele. Se você acha que você ama o seu filho, é porque você não tem dimensão do amor de Deus por ele. Lembre que a obra é do Espírito Santo e não nossa. A obra é de Deus. Jesus torna essa obra possível, meus irmãos. Mas Ele não torna ela menos difícil. Ela é difícil. É difícil educar os nossos filhos. Mas a grande promessa de Jesus é aquela que nós tomamos como tema anual da nossa igreja. Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus próximo. Ele é o Emanuel, aquele que está conosco diante da dificuldade da vida. Ele é o Emanuel, meus irmãos, creia nisso. Ele está com você nesse momento, na dificuldade de executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que sejamos felizes com Jesus, compreendendo que a obra da redenção é uma obra exclusiva de Deus. Ainda que sejamos chamados para educar, essa é uma obra de Deus. Fiquemos de pé, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua infinita bondade e misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou para sermos usados, mas a obra é tua. Nós te agradecemos porque somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Nesse momento eu oro especialmente, Deus, para aqueles filhos distantes que causam dor no coração das suas mães. Tem misericórdia, Deus. Os alcança com a lembrança do amor das suas mães pelo Senhor, pelo Evangelho de Deus. E conforta, Deus, os corações dessas mães. O quão doloroso é ver os filhos distantes do Senhor, Pai. Mas nós cremos num Senhor que é capaz de resgatar, de transformar, de redimir, mesmo a vida daqueles que se encontram mais distantes de Ti. Ser conosco, Deus, ser com a Tua igreja, ser com cada família, com cada pai, com cada mãe. Nos abençoa, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.